Olá, aqui é o professor Alexinaldo e vamos dar continuidade ao nosso curso de vetores. Agora, a parte 7, decomposição de vetores. Decomposição de vetores. Então veja, nós temos aí um vetor A tamanho 10, que forma 60 graus com a direção horizontal, a direção X. Logo, vai formar também 30 graus com a direção Y, apesar de não estar aí demonstrado. Bem, nós vamos agora trabalhar com a decomposição desse vetor nos eixos x e y. Isso será muito útil quando tivermos que somar vários vetores. Vamos conectar todos eles pela mesma origem, que é a origem dos eixos x e y. Fazer as decomposições e trabalhar com elas. Vamos orientar esses eixos de acordo com o padrão das coordenadas cartesianas. À direita do zero, positivo, acima do zero, positivo, à esquerda do zero, negativo, abaixo do zero, negativo. Então, primeiro passo, projetar a ponta do vetor na direção x e desenhar a sua decomposição AX, que é o vetor que liga a origem dos eixos até a projeção da ponta do vetor A. Depois, projetar a ponta do vetor na direção Y. Essas projeções sempre ocorrem a 90 graus. E depois, desenhar a decomposição em Y. Então, aqui você pode dizer que o vetor A é fruto da soma das suas decomposições, AX mais AY. Veja que realmente, se você somasse AX e AY pela mesma origem, utilizando a técnica do paralelogramo, você iria desenhar como vetor resultante o vetor A. Então, agora calculando o módulo das decomposições. Começando por AY. Veja que o seno de 60 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se você fixar a visão nesse triângulo, você verá que aqui forma-se um triângulo retângulo. E o seno de 60 vai ser calculado dividindo cateto oposto sobre hipotenusa. Esse tamanho aqui é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. E ele é exatamente do mesmo tamanho de AY. Então, aqui na verdade é o tamanho do cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o próprio vetor, a hipotenusa. Então, fazendo a multiplicação cruzada, já que aqui está sobre 1, produto dos meios igual a produto dos extremos, ficará AY vezes 1, AY, A vezes seno de θ, A seno de θ. Então, AY é A seno de θ, que nesse caso é 60, o ângulo θ aqui. Então, A seno de 60, A vale 10, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, o valor de AY, 5 raiz de 3. Bom, se você efetuar a multiplicação, considerando a raiz de 3 igual a 1,73, você vai ver que o valor de AY é de aproximadamente 8,65. Veja que a Y realmente é menor do que 10, 8,65. Agora, calculando o AX. Bom, agora, mais uma vez, olhando para esse triângulo, você pode também calcular o cosseno, já que aqui é um triângulo retângulo, o cosseno de 60. O cosseno ele é dado pelo cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cateto adjacente é o próprio tamanho de AX. Então, aqui, cosseno, cateto adjacente
dividido pela hipotenusa. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ax vezes 1 ax, a vezes cosseno de θ, a cosseno de θ. Θ aqui é o ângulo de 60 graus. Então, ax igual a cosseno, o a vale 10, é o módulo dele, cosseno de 60 vale 1 sobre 2, então ax ficou igual a 5. Aqui o AY, depois de multiplicado, deu igual a 8,65. Tudo bem? Então assim nós achamos as duas decomposições do vetor. Então, começamos com um vetor. Agora temos dois, porque assim que você decompõe um vetor, você pode tirar ele do problema e substituí-lo pelos seus dois componentes, o componente horizontal e o componente vertical. Esses dois juntos produzem o mesmo efeito que o resultante. Por isso, eles não podem coexistir. Depois que você decompõe um vetor, o vetor que foi decomposto desaparece do problema. Ele sai e dá lugar aos seus dois componentes. Então, vamos fazer agora a atividade 21. Temos aqui, desenhe as decomposições do vetor abaixo e calcule os seus módulos. Vamos lá. Qual é a técnica? Primeiro, vamos projetar a ponta do vetor na direção x. Uma projeção sempre a 90 graus. E desenhar o vetor ax. Agora, projetar a ponta do vetor na direção vertical, uma projeção a 90 graus. E agora, desenhar o componente AY. Depois que você faz esse trabalho, você pode retirar o vetor A do problema. Ele foi substituído por AX e AY. Mas agora está na hora de calcular AX e AY. Então, veja, AX está colado com um ângulo de 30 graus. Então, se você fizer cosseno de 30, vai dar cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aqui está sobre 1. Então, AX igual a cosseno de 30. Você também poderia utilizar o ângulo de 60 que ele deu aqui, que é o mesmo cá de cima. Você poderia calcular o AX utilizando o ângulo de 60. Veja que para o ângulo de 60, AX é cateto oposto. Então, se você fizesse seno de 60 igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, você obteria o mesmo resultado. Aqui está sobre 1. Você ia fazer AX vezes 1, AX, igual a vezes seno de 60. Só que, lembre-se, cosseno de 30 é igual a seno de 60. Isso sempre acontece quando os ângulos são complementares. O seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, AX do lado de cá vai ficar igual a que é 20, vezes cosseno de 30, que é raiz de 3, sobre 2. Então, AX vai ficar igual a 10 raiz de 3. Do lado de cá, AX vai ser igual a que é 20, vezes seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui também, AX vai ser igual a 10 raiz de 3. Então, aqui nós temos o cálculo de AX. Agora vamos ver a Y. Bom, a Y, ele é cateto adjacente a 60, ou ele é cateto oposto a 30 graus. Então, fazendo pelo cosseno, cosseno de 60, igual a cateto adjacente a Y, sobre hipotenusa A. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é 1 sobre 2. Vai ser igual a Y sobre o A, e o A vale 20. Então, a Y vai ficar igual a 20 sobre 2, 10. Para calcular y, você também poderia utilizar o ângulo de 30 graus. Só que para o ângulo de 30 graus, a y é cateto oposto. Então, você deveria utilizar o seno. Seno de 30 é igual a cateto oposto a y sobre hipotenusa, que é o A. Seno de 30 igual a 1 sobre 2. Aqui é o valor de AY e o módulo de A, 20. Aqui também você vai obter AY igual a 20 sobre 2, 10.
Em algumas situações, a decomposição de vetores facilita a determinação do vetor resultante. No caso ao lado, por exemplo, nós vamos poder fazer o seguinte, veja, ele entregou para a gente o vetor A com módulo 10, o vetor B com módulo 16 e o vetor C com módulo 5. O vetor A forma 60 graus com a horizontal. O vetor B forma 120 graus com a horizontal. Então, você pode fazer a obtenção do vetor resultante através da soma dos três vetores A mais B mais C. Bom, mas nesse momento é mais conveniente decompor o A em AX e AY, decompor o B em BX e BY e decompor o C em CX e CY, porque com as suas decomposições, repousando sobre os eixos x e y, você vai poder trabalhar com contas simples de somar ou subtrair. Então, o primeiro passo é decompor todos esses vetores. Então veja como ficou. O vetor A decomposto na horizontal AX, como AX está colado com um ângulo de 60, AX ficou igual a A cosseno de 60. Esse có de cosseno você pode memorizar como colado. O lado que está colado com o ângulo usa cosseno. Ok? Então, AX está colado com 60, AX é A cosseno de 60. Bom, depois você pode projetar aqui, ó, na vertical e achar o AY. AY ficou A vezes seno de 60. Esse seno você pode memorizar esse SE como separado. Veja, o ângulo de 60 está daqui para cá e o AY não toca no ângulo de 60. Ele está separado do ângulo de 60, então seno. Então AY igual a A seno de 60. Ok? Vamos agora projetar o B, projetando na horizontal BX. Bom, BX igual a B cosseno de 120. E BY igual a B seno de 120. Veja que, na verdade, você vai ter uma outra maneira de fazer esta conta, se você levar em consideração que daqui para cá é 120 e aqui, para completar 180, é 60. Só que lembre-se que o lado esquerdo é negativo. Então você também poderia dizer o seguinte, que BX é igual a B vezes menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, 1 sobre 2. Mas o lado esquerdo, quem está projetado do lado esquerdo, tem que ganhar sinal negativo. Então você teria que introduzir um menos aqui, se fosse utilizar 60 graus. Mas, se você utilizar 120, não precisa, porque o cosseno de 120 já vai ser negativo. Lembre-se, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, porque eles são suplementares. Ok? Bom, se BX é B cosseno de 120, BY só pode ser determinado pela outra função trigonométrica, que é o seno, B seno de 120. Tudo bem? Bom, você também poderia utilizar aqui, ó, 30 graus. Daqui para cá. E veja que aqui, 30 graus, tem como cateto oposto esse lado aqui, que tem exatamente o mesmo tamanho de BX. E tem como cateto adjacente esse daqui, que é exatamente o valor BY.
Então você também poderia utilizar o ângulo de 30 graus para calcular BY, sendo que agora, se você fosse calcular, ou melhor, 30 graus para calcular o BX, esse tamanho daqui para cá, ó, é o BX. E esse tamanho vertical aqui é o BY. Você poderia fazer o seguinte: como BX, o tamanho de BX é cateto oposto a 30, você poderia fazer seno de 30 igual a cateto oposto sobre a hipotenusa B. Só que aqui você deveria colocar menos seno de 30. Esse menos seria colocado aqui artificialmente. Por quê? Porque você está trabalhando do lado negativo. Ok? Mas você pode utilizar o ângulo que o próprio problema deu, 120 graus. E no caso do vetor C, ele já é vertical para baixo. Então, o CY é o próprio tamanho de C. E o CX vai dar zero, porque o cosseno de 270 graus é zero. Um vetor que já é naturalmente vertical não tem componentes horizontais. Por outro lado, um vetor que já está na horizontal não tem componente vertical. Bom, então agora está na hora de somar todos eles. Primeiro vamos calcular os valores. Então aqui está. AX igual a A vezes cosseno de 60. Deu 5. AY igual a A vezes seno de 60. Deu aproximadamente 8,7. BX vai ser igual a B vezes cosseno de 120. Deu aqui menos 8. BY igual a B vezes seno de 120. Raiz de 3 sobre 2. Então deu aqui 13,8. CX nós já tínhamos visto que é zero, porque o cosseno de 270 é zero. E o CY é o valor de C multiplicado pelo seno de 270 graus, que vale menos 1. Então, CY menos 5. Já era esperado isso, porque o módulo de C é 5, mas ele está apontando para baixo. Então, temos que utilizar o seu sinal na hora de fazer as contas. Com isso agora, nós podemos operar todos os vetores que ficaram em x. Podemos somar todos os que têm decomposição em x. Então ficará 5 somado com menos 8 somado com 0. E depois nós vamos somar todos os componentes em y. Todos os componentes em y ficará 8,7 somado com 13,8 somado com menos 5. A soma de todos os componentes bx dará o vetor x. A soma de todos os componentes y dará o vetor y. Então, vamos lá. Na direção x ficará, então, menos 8 mais 5. Menos 8 mais 5. Ficará um vetor menos 3. É o que a gente viu aqui, ó. Menos 8 somado com mais 5 somado com 0. Então, esse aqui dá um vetor x igual a menos 3. Do outro lado, do lado de y, temos dois vetores para cima, 8,7, 13,8. E um vetor para baixo, menos 5. Então, vamos somar 8,7 mais 13,8 somado com menos 5. E isso dará um vetor y igual a 17,5. Agora nós temos apenas dois vetores. Menos 3, que é o vetor x, o módulo do vetor x. Então é um vetor que vai apontar para a esquerda. E 17,5, que é o módulo do vetor y. Como é positivo, vai apontar para cima. Então agora podemos desenhar o x e o y.
x menos 3 e y 17,5. E agora, utilizando o método do paralelogramo, podemos determinar o vetor resultante. E vamos terminar aqui com Pitágoras. Então, o valor de r ao quadrado vai ser igual a menos 3 ao quadrado, que é, na verdade, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, vai dar a raiz de 315,25, dá um vetor resultante de 17,5 graus, com este ângulo daqui, que eu vou chamar de θ. Tudo bem? Bom, veja que nós tínhamos, no início, 3 vetores. Para resolver essa situação de soma de 3 vetores, fizemos a decomposição de todos eles. Encontramos a componente x e a componente y de todos eles, com as suas respectivas fórmulas. Depois, calculamos esses valores. Somamos todos os componentes x para achar o vetor x. Somamos todos os componentes y para achar o vetor y. E achamos o vetor x valendo menos 3. Então, só pode ser um vetor que aponta para a esquerda, porque x está na direção horizontal. E para a esquerda é negativo. E achamos o vetor y, que deu 17,5. Então, ele só pode ser um vetor vertical para cima. Então, os dois vetores finais ficaram sendo esses, x menos 3 e y 17,5. Conectando os dois ali pela origem e utilizando o método do paralelogramo, achamos o vetor resultante e calculamos ele por Pitágoras. Ok? Então, vamos lá, vamos resolver esta situação aqui. Desenhe as decomposições do vetor abaixo, calcule os seus módulos e determine o vetor resultante da operação. Primeiro, desenhar as decomposições. Aqui está o AX. E aqui está o AY. Agora, projetando a ponta do vetor B na vertical. Aqui vai estar o BY. E aqui o BX. Depois de desenhado, vamos fazer o cálculo das suas decomposições. AX, cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus. Então, se você fizer aqui o cosseno de 30, vai ficar AX sobre a hipotenusa A. Então, AX vai ser igual a A vezes cosseno de 30. Veja, por outro lado, que o AY está separado do ângulo de 30. Então, AY vai ser igual a A vezes seno de 30. Então, achando aqui, vai ficar assim. AX vai ser igual a A, que é 30, vezes cosseno de 30, que é raiz de 3, sobre 2. Então, 15 raiz de 3. E o AY vai ficar igual a 30 vezes seno de 30, que é 1 sobre 2, vai dar 15. 15 multiplicado por raiz de 3 vai dar 25,9. Então, já temos aqui AX igual a 25,9, AY igual a 15. Agora vamos calcular os valores de BY. BY pode ser calculado assim, o valor de B multiplicado pelo cosseno de 225. Veja, 225 na verdade vai ser 180 graus mais 45. Então, você pode dizer que este ângulo de 225, se você não quiser trabalhar com 225 o ângulo todo, você pode dizer assim, daqui para cá nós temos 180 graus. E esse pedaço daqui, para fechar 225,
é 45 graus. Só que agora você está do lado negativo. Então, como é que você vai calcular BY? BY está colado com 45. Se está colado, você também pode fazer assim, ó, BY vai ser igual a B vezes cosseno de 45. Colado, cosseno. Só que como ele está do lado negativo, você pode botar um menos aqui. Então, BY, ou melhor, desculpe, aqui ó, é BX. Né? Sua componente horizontal, BY é o de cá. Tá? Então aqui é BX. Então, calculando aqui o BX, vai ficar assim, BX igual a B, que é 10, vezes menos cosseno de 45, que é raiz de 2, sobre 2. Então, vamos cortar isso aqui, vai ficar menos 5 raiz de 2. Bom, raiz de 2, a gente vai aproximar para 1,41. Multiplicando isso por menos 5, vamos ficar com menos 7,07. Ora, se aqui é 45, esse ângulo daqui também vai ser 45. Então, para você calcular BY, você pode fazer também B vezes menos cosseno de 45. Porque BY também está colado com esse ângulo de 45, só que ele está apontando para baixo. Então, o valor dele tem que ter sinal negativo. Tudo bem? Então, aqui também vai dar a mesma coisa, menos 7,07. Então, agora nós temos BX menos 7,07 e BY menos 7,07. Então, agora você pode encontrar o vetor x e o vetor y. O vetor x vai ser dado pela soma de ax mais bx. O vetor x, portanto, vai dar ax deu 25,9, somado com bx, bx deu menos 7,07. Então, o vetor x vai ser igual a 25,9 menos 7,07, 18,83. Um vetor, portanto, horizontal para a direita. E o vetor y é dado por AY mais BY. Então, y vai ficar igual a AY é 15, somado com BY, que é menos 7,07. Então, o vetor y vai ficar 15 menos 7,07, igual a 7,93. Aqui está o vetor y. Isso significa dizer que você agora pode escrever assim. Você tem aqui a direção x, aqui a direção y, e agora você vai desenhar os vetores finais. Então, o vetor x ficou 18,83. Então, ele é 18,83, horizontal para a direita. E o vetor y, 7,93. É um vetor, portanto, vertical para cima. Então, agora, desenhando o vetor resultante, dê um vetor aqui de primeiro quadrante. O vetor resultante, que é o vetor R, é esse vetor aqui, dado pelo método do paralelogramo, vetor R. Veja que o vetor R terminou sendo a hipotenusa de um triângulo retângulo.
r quadrado é igual a 7,93 ao quadrado mais 18,83 ao quadrado. R quadrado vai ser igual a 7,93 ao quadrado dá 62,9 aproximadamente, mais 18,83 ao quadrado, que dá 354,6, também aproximadamente. Então R vai ser igual a raiz de, vamos fazer essa soma aqui, 62,9 somado com 354,6, raiz de 417,5. Então o valor de R ficou igual a 20,4. Então veja, você tem um vetor de tamanho 30, formando 30 graus com a horizontal, um vetor de tamanho 10, formando 225 graus a partir da mesma orientação que formou os 30 graus com A, e esses 225 graus nós transformamos em 45 graus para o lado esquerdo. Portanto, tivemos que utilizar o sinal menos na frente do cosseno. Ok? Então, toda vez que a projeção de um vetor ficar à esquerda ou abaixo, ela vai ter valores algébricos negativos. Toda vez que essas decomposições ficarem à direita ou para cima, terão os sinais positivos. O objetivo da decomposição de vetores é poder somar vários vetores. Você conecta todos eles da mesma origem dos eixos, decompõe todos eles, encontra todas as decomposições x e y de todos eles, e no final você vai ficar apenas com dois vetores, o vetor x e o vetor y. É possível que, até em algum problema, só fique com o vetor y, porque o x pode dar zero, e aí o vetor resultante já é ele. Ou então, em alguma conta, é possível que só tenha o vetor x, porque o y dá zero. Então, é possível que no final você tenha as seguintes possibilidades. A resultante pode dar zero, a resultante pode dar apenas o valor de y, a resultante pode dar apenas o valor de x, ou a resultante pode ser calculada pelo teorema de Pitágoras. Ok? Então, essa é a situação de decomposição de vetores. Essa técnica é muito utilizada quando você tem, por exemplo, um corpo sendo puxado por várias forças ao mesmo tempo. A melhor maneira de trabalhar é colocando todas essas forças nesses eixos e decompondo suas componentes e fazendo esta técnica. Nosso próximo encontro nós vamos finalizar o curso de vetores com o conceito de versores. Obrigado e até lá!